Já se viu preso em um engarrafamento interminável, o tempo escorrendo pelos dedos, enquanto a buzina incessante dos carros ao redor agrava a sensação de impotência? Ou talvez, diante de um prazo de trabalho implacável, sentindo o peso da responsabilidade esmagando seus ombros, a mente inundada por pensamentos de fracasso? Quem nunca se sentiu à beira de um ataque de nervos, durante uma discussão acalorada com um familiar, as palavras transformando-se em armas afiadas, prontas para ferir? Esses momentos, tão comuns em nosso dia a dia, são como tempestades passageiras, capazes de abalar nossa paz interior e nos desviar do caminho. Mas e se eu te dissesse que existe uma maneira de transformar esses momentos de caos em oportunidades de crescimento, de encontrar serenidade em meio à turbulência? Não se trata de uma fórmula mágica, de um passe de mágica que elimina os problemas como num piscar de olhos. O estoicismo é uma lente, uma nova forma de enxergar o mundo e, principalmente, a si mesmo. Imagine a vida como um pomar repleto de limoeiros. Alguns limões são doces e suculentos, outros, azedos e amargos. O estoicismo não elimina os limões azedos, os desafios e as dificuldades que inevitavelmente surgem em nosso caminho. Em vez disso, ele nos ensina a arte de transformar esses limões em uma limonada saborosa, a extrair o melhor de cada situação, a encontrar aprendizado e crescimento mesmo nos momentos mais difíceis. É a alquimia da vida, a transformação do sofrimento em sabedoria. Sêneca, um dos grandes mestres do estoicismo, já nos alertava. Não sofremos pelo que acontece, mas por como interpretamos o que acontece. A chave para a serenidade, portanto, não está em controlar o mundo exterior, mas em dominar a nossa própria mente e moldar a nossa percepção da realidade. É a liberdade de escolher como reagir aos eventos que se desenrolam diante de nós. A capacidade de encontrar a paz interior mesmo quando tudo ao nosso redor parece desmoronar. Em O Mundo de Sofia, Jostein Gaarder nos apresenta uma jovem que, ao encontrar cartas misteriosas, embarca em uma jornada fascinante de autoconhecimento e descoberta da filosofia. Da mesma forma, o estoicismo nos convida a desvendar os mistérios da nossa própria mente, a explorar as profundezas do nosso ser e a encontrar as respostas que buscamos dentro de nós mesmos. É uma jornada de transformação, um despertar para a força que reside em cada um de nós, uma revolução silenciosa que pode mudar a sua vida para sempre. Muitas vezes, nos vemos presos em uma busca incessante por controle. Queremos controlar o tempo, as pessoas, os resultados, o futuro. Essa ilusão de controle nos aprisiona em um ciclo de ansiedade e frustração, pois a verdade é que a maior parte do que acontece em nossas vidas está além do nosso alcance. O estoicismo não prega a passividade diante da vida, mas sim a sabedoria de discernir entre o que podemos e o que não podemos controlar. É a arte de direcionar nossa energia para o que realmente importa, nossas ações, nossos pensamentos, nossas escolhas. Essa distinção fundamental é conhecida como a dicotomia do controle. De um lado, estão as ações internas, os nossos julgamentos, desejos, opiniões e atitudes. Estes são domínios que podemos governar, que dependem exclusivamente de nós. De outro lado, estão os eventos externos, as ações de outras pessoas, o clima, a economia, a política. Estes são fatores que estão fora do nosso controle, que não podemos manipular. O estoicismo floresceu em um período de grande turbulência política e social na Grécia Antiga. Em meio ao caos e à incerteza, os estoicos encontraram um refúgio na filosofia, uma maneira de manter a serenidade e a sanidade em face da adversidade. Epicteto, um escravo que se tornou um dos maiores expoentes do estoicismo, personifica essa busca pela liberdade interior. Apesar de sua condição de escravidão, Epicteto ensinava que a verdadeira liberdade reside na mente, não nas circunstâncias externas. Ele compreendeu que, mesmo acorrentado ao corpo, ele era livre para escolher seus pensamentos e atitudes. Imagine um empresário que perde um contrato importante. A reação imediata pode ser de desespero, de raiva, de autopiedade. No entanto, a abordagem estoica seria diferente. O empresário, em vez de se lamentar pelo revés, analisaria a situação com racionalidade, identificaria os erros que levaram à perda do contrato e focaria em aprender com a experiência.
ele direcionaria sua energia para o que pode controlar, aprimorar suas habilidades, buscar novas oportunidades, fortalecer seus relacionamentos com clientes. É importante ressaltar que o estoicismo não é sinônimo de frieza emocional. Não se trata de reprimir os sentimentos, de negar a dor. Pelo contrário, é fundamental reconhecer e validar as emoções, permitir-se sentir a tristeza, a raiva, o medo. No entanto, o estoicismo nos ensina a não nos deixarmos dominar por esses sentimentos, a não permitirmos que eles controlem nossas ações e decisões. É encontrar um equilíbrio entre a razão e a emoção, entre a aceitação e a ação. Pare um momento e reflita. Em quais áreas da sua vida você está gastando energia tentando controlar o incontrolável? Talvez você se preocupe excessivamente com o que os outros pensam de você, ou se frustre com as mudanças climáticas, ou se irrite com o trânsito congestionado. Que pequenas mudanças você pode fazer hoje para se libertar dessa ilusão de controle e encontrar mais paz interior? Que tal aceitar que você não pode mudar o passado, mas pode aprender com ele? Que tal focar no presente, no que você pode fazer agora para melhorar a sua vida e a vida das pessoas ao seu redor? A verdadeira paz reside na aceitação do que não podemos mudar e na coragem de mudar o que podemos. Na jornada da vida, somos constantemente confrontados com escolhas. Desejamos coisas, almejamos conquistas, buscamos reconhecimento. No entanto, o estoicismo nos convida a refletir sobre a natureza desses desejos, a questionar se eles são realmente essenciais para a nossa felicidade. É aqui que entra o conceito da indiferença preferida, uma ferramenta poderosa para navegar pelas escolhas da vida com sabedoria e serenidade. Os indiferentes preferidos são aquelas coisas que valorizamos, que desejamos ter ou alcançar, como saúde, riqueza, reputação, sucesso profissional. Não são coisas ruins, pelo contrário, podem trazer prazer e satisfação. No entanto, o estoicismo nos ensina que esses indiferentes não são essenciais para a nossa felicidade. Podemos buscá-los com moderação, com diligência, mas devemos estar preparados para aceitar a sua perda com serenidade, sem que isso abale a nossa paz interior. Marco Aurélio, imperador romano e um dos maiores expoentes do estoicismo, personifica essa sabedoria. Vivendo em meio ao luxo e ao poder, ele nunca se deixou corromper por eles. Compreendia que a verdadeira riqueza reside na virtude, na sabedoria, na capacidade de viver de acordo com os princípios da razão e da natureza. O poder e a riqueza eram apenas indiferentes preferidos, coisas que ele apreciava, mas que não o definiam como ser humano. Imagine um estudante que se preocupa excessivamente com as notas. Ele se dedica aos estudos com afinco, sacrifica horas de sono e lazer em busca da aprovação. A abordagem estoica não é negligenciar os estudos, mas sim se dedicar com diligência, fazer o melhor que se pode. No entanto, é fundamental aceitar que o resultado final não está totalmente sob seu controle. Imprevistos acontecem, a prova pode ser mais difícil do que o esperado, a ansiedade pode atrapalhar o desempenho. A aprovação não deve ser a única fonte de validação do estudante. Ele deve encontrar satisfação no processo de aprendizado, no desenvolvimento das suas habilidades, na busca pelo conhecimento. A indiferença preferida não significa desvalorizar as coisas boas da vida, mas sim não se apegar a elas de forma obsessiva. É importante cultivar a gratidão, apreciar o que se tem, desfrutar dos prazeres simples da vida. No entanto, não devemos depender dessas coisas para sermos felizes. A verdadeira felicidade reside em cultivar a virtude, em viver de acordo com os nossos valores, em encontrar significado e propósito na vida, independentemente das circunstâncias externas. Quais são os seus indiferentes preferidos? Quais são as coisas que você valoriza, que deseja ter ou alcançar? Como você pode equilibrar o desejo de alcançá-los com a aceitação de que eles podem ser perdidos? Que tal se dedicar aos seus objetivos com afinco, mas sem se apegar ao resultado final? Que tal cultivar a gratidão pelo que você já tem, em vez de se lamentar pelo que você não tem? A sabedoria estoica reside em encontrar a felicidade no presente, em valorizar o que realmente importa e em aceitar o que não podemos mudar. Em nossa sociedade, somos constantemente bombardeados com mensagens que nos incentivam a buscar o prazer,
o sucesso, o reconhecimento. Acreditamos que a felicidade está em acumular bens materiais, em alcançar o topo da carreira, em ser admirado pelos outros. No entanto, o estoicismo nos convida a questionar essa busca incessante, a desmascarar a ilusão de que a felicidade reside em coisas externas. Para os estoicos, a virtude é o único bem verdadeiro, a única coisa que realmente importa. A virtude, para os estoicos, é a excelência moral, a prática do bem, a busca pela sabedoria, pela justiça, pela coragem e pela temperança. É viver de acordo com a razão, com a natureza, com os princípios da moralidade. O prazer, a riqueza e a fama são considerados bens externos, coisas que podem trazer satisfação momentânea, mas que não contribuem para a felicidade genuína e duradoura. São como miragens no deserto, que prometem água e alívio, mas que se desfazem quando nos aproximamos. A história de Diógenes, o cínico, ilustra essa busca pela virtude como o único bem. Diógenes vivia em um barril, desprezava os bens materiais e desafiava as convenções sociais. Ele demonstrava, com sua vida simples e austera, que a felicidade não depende das posses, mas da liberdade interior, da capacidade de viver de acordo com os próprios valores, sem se importar com a opinião dos outros. Quando Alexandre, o Grande, o homem mais poderoso do mundo, perguntou a Diógenes o que ele poderia fazer por ele, Diógenes respondeu: afaste-se, você está bloqueando o meu sol. Essa resposta demonstra a independência e a autossuficiência de quem encontrou a felicidade na virtude. Imagine uma pessoa que busca incessantemente o sucesso profissional, que trabalha longas horas, sacrifica sua saúde e seus relacionamentos, em busca de uma promoção, de um aumento salarial, de um cargo de prestígio. A perspectiva estoica é questionar se essa busca vale a pena, se ela realmente traz felicidade duradoura. Essa pessoa pode alcançar o sucesso que tanto almeja, mas, ao preço de sua saúde, de seus relacionamentos, de sua paz interior. Será que o prazer momentâneo do sucesso compensa o sacrifício de coisas que são realmente importantes? É importante ressaltar que a ênfase na virtude não significa negligenciar as necessidades básicas, renunciar ao prazer ou viver em sofrimento. O estoicismo não prega o ascetismo adhikar, mas sim o equilíbrio, a moderação, a busca pela harmonia entre o corpo e a mente. É importante satisfazer as necessidades básicas, desfrutar dos prazeres simples da vida, mas sem se deixar dominar por eles, sem colocar a felicidade em coisas que são efêmeras e passageiras. Quais são os seus valores mais importantes? O que você considera essencial para uma vida plena e significativa? Você está vivendo de acordo com esses valores? Que mudanças você pode fazer para alinhar suas ações com seus valores? Que tal dedicar mais tempo à sua família, aos seus amigos, à sua saúde? Que tal praticar a gratidão, a generosidade, a compaixão? A verdadeira felicidade reside em viver de acordo com a virtude, em buscar a excelência moral, em fazer o bem, em contribuir para um mundo melhor. Em meio à agitação do dia a dia, é fácil nos perdermos em um turbilhão de atividades, responsabilidades e preocupações. Esquecemos de parar, de respirar, de refletir sobre o que estamos fazendo e por que estamos fazendo. O estoicismo nos oferece uma ferramenta poderosa para combater essa dispersão. A prática da reflexão matinal e noturna, um ritual de autoconhecimento e disciplina mental que pode transformar a nossa vida. A reflexão matinal, também conhecida como premeditatio malorum, premeditação dos meios, consiste em reservar alguns minutos no início do dia para visualizar os possíveis desafios e dificuldades que podemos enfrentar. Não se trata de ser pessimista ou de atrair coisas ruins, mas sim de nos prepararmos mentalmente para lidar com a adversidade, de fortalecermos a nossa resiliência e de cultivarmos a serenidade. Ao anteciparmos os obstáculos, podemos planejar como superá-los, controlar as nossas emoções e agir com sabedoria. A reflexão noturna, também conhecida como exame de consciência, consiste em reservar alguns minutos no final do dia para revisar as nossas ações, pensamentos e emoções. Analisamos o que fizemos bem, o que fizemos mal, o que podemos aprender com os nossos erros e como podemos melhorar no futuro. Celebrar os acertos e aprender com os erros é um processo fundamental para o nosso crescimento pessoal e para a nossa evolução moral. Marco Aurélio,
imperador romano e estoico, registrava suas reflexões diárias no livro Meditações, que se tornou um guia para a vida estoica. Ele utilizava a escrita como ferramenta para o autoconhecimento e a disciplina mental, para organizar os seus pensamentos, para analisar as suas emoções e para se lembrar dos seus princípios. As meditações são um testemunho da importância da reflexão para uma vida virtuosa e para a conquista da serenidade. Imagine um estudante que se sente ansioso antes de uma prova. A reflexão matinal pode ajudá-lo a visualizar os possíveis cenários: a aprovação, a reprovação, as perguntas difíceis, o tempo limitado. Ao se preparar mentalmente para cada um desses cenários, o estudante se sentirá mais confiante e mais calmo durante a prova. Ele saberá que, independentemente do resultado, ele fez o seu melhor e que pode aprender com a experiência. É importante ressaltar que a reflexão excessiva pode levar à paralisia, à indecisão, ao medo de agir. É fundamental equilibrar a análise com a ação, utilizar a sabedoria adquirida para tomar decisões e seguir em frente. Não podemos ficar presos em um ciclo de reflexão sem fim, adiando indefinidamente a nossa vida. O objetivo da reflexão é nos capacitar a agir com mais consciência, com mais coragem e com mais sabedoria. Como você pode incorporar a reflexão matinal e noturna em sua rotina? Que tal reservar alguns minutos pela manhã para visualizar os desafios do dia e planejar como superá-los? Que tal reservar alguns minutos à noite para revisar as suas ações, pensamentos e emoções e aprender com a experiência? Que perguntas você pode se fazer para se conhecer melhor e viver de forma mais consciente? Que tal escrever um diário, como Marco Aurélio, para registrar as suas reflexões e acompanhar o seu progresso? A prática da reflexão é um caminho para o autoconhecimento, para a disciplina mental e para a conquista da serenidade. A vida é uma jornada repleta de altos e baixos, de momentos de alegria e de momentos de tristeza, de sucessos e de fracassos. Em algum momento todos nós enfrentamos a adversidade, a dor, a perda. A forma como reagimos a esses momentos define quem somos e determina o nosso futuro. O estoicismo nos oferece uma ferramenta poderosa para superar a adversidade: a resiliência, a capacidade de transformar a dor em aprendizado e crescimento. A resiliência, na perspectiva estoica, não é apenas suportar a dor, mas sim encontrar significado nela, extrair lições valiosas da experiência e utilizar essa sabedoria para nos fortalecermos e nos tornarmos pessoas melhores. É a capacidade de se adaptar às mudanças, de encontrar força interior em momentos de crise, de manter a serenidade em vez da tempestade. É como a árvore que se curva ao vento, mas que não se quebra, que se adapta à força da natureza, e que continua a crescer, mais forte e mais resistente. Epiteto, que nasceu escravo e enfrentou diversas dificuldades ao longo de sua vida, se tornou um exemplo de resiliência estoica. Apesar de sua condição de escravidão, ele nunca perdeu a sua dignidade, a sua integridade, a sua fé na capacidade humana. Ele ensinava que a verdadeira liberdade reside na forma como reagimos às adversidades, na forma como escolhemos interpretar os eventos que se desenrolam diante de nós. Ele compreendia que, mesmo acorrentado ao corpo, ele era livre para escolher os seus pensamentos, as suas emoções, as suas atitudes. Imagine uma pessoa que perde o emprego. A reação imediata pode ser de desespero, de raiva, de autopiedade. No entanto, a abordagem estoica seria diferente. A pessoa, em vez de se lamentar pela perda, analisaria a situação com objetividade, identificaria as oportunidades que podem surgir a partir dessa crise e se reinventaria profissionalmente. Ela aproveitaria o tempo livre para aprimorar as suas habilidades, para buscar novas qualificações, para expandir a sua rede de contatos. Ela encararia a perda do emprego como um desafio, como uma oportunidade de crescimento, como um trampolim para uma nova e mais gratificante carreira. É importante ressaltar que a resiliência estoica não significa negar a dor, reprimir as emoções, ou fingir que está tudo bem quando não está. É fundamental reconhecer e validar os sentimentos, permitir-se sentir a tristeza, a raiva, o medo. No entanto, não devemos nos deixar paralisar por esses sentimentos.
Não devemos permitir que eles controlem as nossas ações e decisões. Devemos aprender a lidar com as nossas emoções de forma saudável, a expressá-las de forma construtiva e a transformá-las em energia para a ação. Quais são os maiores desafios que você enfrentou em sua vida? Como você lidou com a dor, com a perda, com a adversidade? Que lições você aprendeu com essas experiências? Como você pode usar a sabedoria estoica para superar as dificuldades e se tornar uma pessoa mais forte e resiliente? Que tal encarar os desafios como oportunidades de crescimento, como chances de demonstrar a sua força interior e a sua capacidade de superação? Que tal cultivar a gratidão pelas coisas boas da vida, mesmo em meio à adversidade? A resiliência é uma jornada de transformação pessoal, um caminho para a sabedoria e para a serenidade. Chegamos ao fim desta jornada de descoberta do estoicismo, uma filosofia que ecoa através dos séculos, oferecendo-nos um caminho para uma vida mais plena e significativa. Mas é importante ressaltar que o estoicismo não é uma solução rápida, uma fórmula mágica que transforma a nossa vida da noite para o dia. É um processo contínuo de autoconhecimento, de transformação interior, de busca pela sabedoria e pela virtude. Ao longo desta jornada, exploramos os princípios fundamentais do estoicismo. A dicotomia do controle, a indiferença preferida, a busca pela virtude, a reflexão matinal e noturna, a resiliência. Aprendemos que a verdadeira felicidade não reside em coisas externas, mas sim na nossa capacidade de controlar os nossos pensamentos, as nossas emoções, as nossas ações. Aprendemos que podemos encontrar a serenidade em meio ao caos, a força interior em momentos de crise, a sabedoria para lidar com os desafios da vida. Marco Aurélio, em suas meditações, nos legou uma frase poderosa: você tem poder sobre sua mente, não sobre eventos externos. Perceba isso e você encontrará a força. Essa frase resume a essência do estoicismo, a compreensão de que a nossa felicidade depende da nossa capacidade de dominar a nossa mente, de escolher como reagir aos eventos que se desenrolam diante de nós. Alain de Botton, em seu livro As Consolações da Filosofia, compara o estoicismo a um kit de ferramentas mental que nos ajuda a lidar com os desafios da vida com mais sabedoria e serenidade. A filosofia, para Botton, não é apenas um conjunto de teorias abstratas, mas sim um guia prático para navegar pelas turbulências da existência, para encontrar sentido e propósito em meio ao caos. Portanto, convido você a incorporar os princípios estoicos em sua vida diária. Pratique a dicotomia do controle, direcionando a sua energia para o que você pode mudar e aceitando o que você não pode. Cultive a indiferença preferida, valorizando as coisas boas da vida, mas sem se apegar a elas de forma obsessiva. Busque a virtude, vivendo de acordo com os seus valores, fazendo o bem e contribuindo para um mundo melhor. Pratique a reflexão matinal e noturna, reservando alguns minutos para se conhecer melhor e viver de forma mais consciente. Desenvolva a resiliência, transformando a dor em aprendizado e crescimento. Lembre-se, o estoicismo não é um destino, mas sim uma jornada. É um caminho que exige esforço, disciplina e perseverança, mas que pode nos levar a uma vida mais plena, mais significativa e mais feliz. Qual o primeiro passo que você dará hoje nessa jornada?